Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Louvado é o nosso Deus. Gente, é muito lindo o que Jesus está fazendo aqui. Que o Espírito Santo abençoe todos vocês. O que está acontecendo entre nós aqui esta tarde é resultado, gente, é fruto de oração. Aonde tem oração, tem manifestação do poder de Deus. Glória a Jesus. Eu estava aqui adorando, meus amigos. Eu percebi que esse altar aqui pega fogo, gente. Que coisa tremenda, né? Pega fogo aqui. Aí eu estava olhando ali para o meu irmão do teclado, o irmão Ismael. Teve um momento ali, pastor Araújo, que ele levantou e ele tocava com uma mão e com a outra estava de pé adorando. Eu nunca vi isso. É coisa linda de Deus, gente. Meu Deus do céu. Queridos irmãos, vamos à palavra de Deus, vamos lá. Livro do nosso irmão Jó. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. No livro do nosso irmão Jó. Jó primeiro. Vamos lá. Livro do nosso irmão Jó. Jó, poema de número 1. O verso 1 também, somente a parte A do texto. Quem encontrou a palavra de Deus comigo, por favor, diga amém. Oh, glória. Somente a parte A do texto diz assim, gente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Vocês me ajudam? Vamos repetir essa frase no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Agora vamos ler Jó 14. Isso, vamos lá. Jó 14. Pastor Araújo, obrigado. Pastora Luciana, obrigado, gente. Só está faltando eu trazer a minha carta de mudança para cá logo, né? Pietro, meu amigo, Deus te abençoe e te use mais e mais, meu amigão. Que coisa linda, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Jó 14, 7, gente. Vamos lá. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta. E os irmãos digam comigo amém. Queridos, o texto que lemos é muito conhecido. Segundo o historiador, quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Moisés, quando ele escreve a história de Jó, ele começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Para nós é natural, é normal e está certo. Para nós. Para um judeu, não. Porque, segundo a Bíblia, o conceito judaico valoriza muito o nome. Para eles, o nome reflete no caráter e na personalidade do indivíduo. Então, falou do nome, você já sabe quem é. Judeu valoriza nome. Moisés, quando escreve a história de Jó, ele começou de uma forma indiferente. Era para começar falando do nome. Mas ele começa assim: havia um homem na terra de. Era para começar dizendo: havia um homem chamado Moisés.
aí estaria correto. Mas ele começa indiferente. Havia um homem na terra D. O que é terra D ou o que significa terra D? Terra D significa origem. E o que é origem dentro do conceito judaico? Origem é etnia. Pastor, o que representa etnia para nós? Etnia é solo pátrio, terra natal ou o local da sua naturalidade. Então, se origem fala de etnia, etnia fala de origem, o que significa a origem e a etnia para nós, a igreja? Simples. A origem fala de raízes. Origem na Bíblia representa raízes. Então, Moisés, quando escreve a história de Jó para nós, ele vai usar uma linguagem figurada. Ele tenta mostrar para nós que Jó é como se fosse, o termo aqui é comparativo, é como se ele fosse uma árvore. Era uma árvore linda, bela, florida, maravilhosa vista e agradável. Só que antes dele dizer o nome dessa árvore, ele se preocupa em mostrar para nós que essa árvore, ela é uma árvore que, primeiro, gente, ela tem raiz. Pastor, qual é a lição que Moisés está tentando ensinar para nós, dentro dessa verdade? A lição é a seguinte, para nós a igreja, primeiro raiz, depois nome, gente. Se uma árvore tiver nome e ela não tiver raiz, automaticamente ela estará morta. Na quinta-feira, no trabalho de avivamento aqui, nós aprendemos sobre o carvalho. O segredo do sucesso do carvalho está na sua forma de crescimento. Nós aprendemos que o carvalho, antes dele crescer para cima, primeiro ele cresce para baixo. Se aprofunda as suas raízes. Outras árvores do lado do carvalho crescem numa velocidade tremenda, enquanto que o carvalho não cresce. A diferença só se vê no momento da tempestade. É que as outras árvores que cresceram depressa não suportam o vento forte e caem, enquanto que o carvalho que firmou raiz continua de pé. Então é primeiro raiz, depois nome. Aí, se nós fizermos uma dissertação na biografia de Jó, a Bíblia disse que o segredo do sucesso de Jó estava nas qualidades que ele tinha. Essas qualidades caracterizavam a sua conduta como um autêntico servo de Deus. Falando das qualidades, a Bíblia disse que Jó, ele era um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. Jó, ele era um homem que ele tinha temor no coração. Temor aqui não é medo. Temor na Bíblia significa respeito. Jó era alguém que respeitava a Deus. Isso fazia com que a casa de Jó, a família de Jó, os bens de Jó fossem abençoados por Deus. Aí o interessante é que o diabo ouviu quando Moisés falou que numa linguagem figurada, Jó é uma árvore. A Bíblia diz que o Senhor Deus faz uma reunião no céu atmosférico. Satanás entrou na fila. Na vez dele, Deus tirou as mãos e disse: de onde tu vens? Senhor, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Aí o Senhor Deus vai dar testemunho de Jó. É o Senhor que vai dar testemunho. Deus disse assim: olha, viste tu ao meu servo Jó? Ele é fiel, Satanás. Quando Deus usa esse pronome meu, tudo que é meu é propriedade particular minha. Tudo que é seu é propriedade particular sua.
Deus está dizendo para Satanás que Jó é propriedade particular dele. Oh, glória! O diabo disse: eu vi. Posso dizer uma verdade ao Senhor? O Jó só é crente porque o Senhor Deus cercou ele de riqueza. Eu queria ver se o Senhor não tocasse na riqueza que ele tem. Toca. E o Senhor não vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. O diabo estava insinuando que Deus estava pagando a Jó, para Jó o temê-lo. Eu acho interessante é que o Satanás pede permissão para tocar em Jó. Aqui nós aprendemos uma lição. O diabo ele pede permissão porque ele não pode tocar se Deus não permitir. A ordem de comando está com o Senhor. O diabo é um ser limitado. Então ele pede permissão e Deus permitiu. Uma das nossas lições da escola bíblica dominical falava sobre o sofrimento do justo. O tema foi porque o justo sofre. Interessante, gente, é que Deus só permitiu Jó passar pelo que Jó passou. Por quê, pastor? É porque Deus sabia que Jó, ele era um crente, que ele tinha raiz. É isso que vai fazer a diferença na vida de Jó. Deus permitiu. Satanás saiu da presença de Deus. E a Bíblia diz que em um só dia, ele foi acabando com tudo de Jó. Acabou com as riquezas, com os bens. Em um só dia o diabo matou 10 filhos que Jó tinha. Perder um ante querido já é difícil. Imagine perder 10 em um dia só. Jó era considerado o homem mais rico do Oriente, o crente mais abençoado da região. Da noite para o dia, Jó ficou pobre. A Bíblia disse, queridos irmãos, que Deus permitiu essas perdas na vida de Jó. O grande desafio em uma época de perdas é nós não se deixar perder com as perdas que vêm. O perder é natural. E na Bíblia nada é fruto do acaso. Deus não trabalha com acaso. Deus trabalha com propósito. Havia um propósito de Deus estabelecido. De alavundecia. E Deus permitiu. A Bíblia diz que mesmo diante das perdas, Jó ainda manteve a sua fé inabalável. Jó não negou e não traiu a confiança de Deus. Isso deixou Deus feliz no trono. Deus faz a segunda reunião. Baldacia. Satanás entrou na fila. Aí Deus tirou as mãos e disse: "Da onde tu vens, Satanás?" "Senhor, eu venho de rodear a terra e de passear por ela." Deus disse: "Havendo tu me incitado para consumir o meu servo Jó sem causa, Jó ainda é fiel e mantém a sua integridade." O diabo disse: "É pele por pele, dente por dente. Tudo que o homem tem, dará a si pela sua saúde." Lembra da mulher do fluxo do sangue, que gastou tudo que tinha para que ela tornasse a ter saúde? Pois bem, é isso que o diabo está falando. O senhor sabe por que Jó ele ainda é crente? Porque ele é conhecido, ele é respeitado, ele tem amigos, ele tem colegas. Todos vão ficar sabendo do que eu fiz, vão se condoer, vão ajudar ele, ele vai pôr a mão na enxada,
vai arar a terra, vai reconquistar tudo, é muito fácil. O homem tem saúde, toca na saúde dele, e o Senhor não vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Deus permitiu. Deus permitiu, mas disse: vai e toca na saúde dele, porém, poupa-lhe a vida. Na vida você não toca. Eu quero Jó vivo. E o diabo não pode matar aqueles que Deus determinou para viver. Eita, aleluia, ei glória, uia, oh glória. Satanás saiu da presença de Deus, feriu Jó de uma chaga maligna. Essa chaga pegou da planta dos pés ao alto da cabeça. É a Bíblia que diz que essa chapa era tipo, essa chaga, tipo de uma lepra. Por quê? Porque a Bíblia disse que a carne de Jó apodreceu, a pele ficou gretada, Jó ficou pele e osso. A própria Bíblia diz ainda, em Jó 7:5, que saía bichos do corpo do crente Jó. Jó estava podre, a carne vai se desfiando. A Bíblia chama isso daí de cativeiro. Jó entra num cativeiro, não é porque ele quer, mas é porque Deus permitiu a situação. E o interessante, gente, é que a Bíblia disse que Jó, por conta dessa enfermidade, os irmãos sabem que há uma diferença entre a doença e a enfermidade. A doença se manifesta no físico, a enfermidade é no espiritual. Jó está doente, está enfermo, e aí Jó, ele é excluído do convívio familiar, por causa do seu mau cheiro. Ninguém suportava ficar perto de Jó, ao ponto da Bíblia dizer que até a sua companheira não suportou tal e tamanho sofrimento. Então a Bíblia disse que Jó, ele vai ser colocado para fora de casa. E eles colocam Jó lá na cinza. A pergunta que surge aqui é: o que é a cinza? É o lixo da cidade. Era um local onde o lixo era despejado e eles tocavam fogo. Por isso que era chamado de cinza. Nós estamos falando de um crente. Nós estamos falando de um homem que tinha temor de Deus no coração. Para onde que ele vai? Para a cinza, para o lixo da cidade. Lá na cinza, nós vamos encontrar Jó com um caco de telha se coçando. Então, por que é que Jó se coçava com um caco de telha? Os bichos que saíam do corpo de Jó comeram as unhas da sua mão. Como Jó não tem mais unha para se coçar, ele pega um caquinho de telha e vai se coçar com um caco de telha. O caco de telha é o amigo certo em uma hora incerta. O interessante é que o caquinho de telha suportou aquilo que os outros não suportaram. Oh glória, oh glória. Eu já precisei de um caquinho de telha. Tá lá, Fundemia Power. Tem gente aqui que já precisou também, meu pastor. O que seria de nós se não fosse um caquinho de telha que Deus usou para abençoar a gente? Oh glória. E Jó está na cinza, o corpo cheio de bicho, a pele e a carne podre,
apertada, aleluia. 3 amigos de Jó receberam a notícia, foram para a cidade se condoer de Jó. Quando chegaram lá, a Bíblia disse que eles ficaram 7 dias e 7 noites, olhando, observando, analisando, mas ninguém teve uma palavra para dar para Jó. Todos eles só ficavam sentados e observando. Essa atitude, esse gesto, esta ação, dentro da cultura judaica, é o mesmo que velar o corpo de alguém que morreu. Quando se perdia-se um ente querido dentro de uma casa, alguém ia condoer-se com a família e eles ficavam 7 dias e 7 noites. Isso era uma tradição do judaísmo. Então, se eles ficam 7 dias e 7 noites, eles estão dizendo que para Jó não tem mais saída, não tem mais escapatória. A atitude deles está dizendo: Jó, você vai morrer. Aí a Bíblia diz que Jó pegou a mão, encheu a mão de pó, de terra e jogou para cima sobre a cabeça dele. Jogar terra sobre a cabeça é uma frase que dentro da cultura judaica diz assim: ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei. Oh glória a Deus, oh glória. Jó foi na igreja, Jó foi no culto, participar de um culto, mas por causa da doença e da enfermidade, ele não pôde entrar na igreja. Havia uma lei, e ele, respeitando a lei, não pode entrar no culto. Por isso Jó escreveu em Jó 31:34, dizendo: trema eu perante uma grande multidão, e ainda que o desprezo das famílias, desprezo das famílias. Nós temos aqui no texto 3 classes de família. Primeiro, eram os da sua própria casa. Segundo, era a família dos empregados. Terceiro, eram os amigos. Então Jó está dizendo: ainda que o desprezo das famílias, os da minha casa, os meus empregados, os meus amigos, ele conclui dizendo: me apavore. Olha o que ele vai dizer: que eu me cale e não saia da porta. Jó está dizendo: se eu não posso entrar lá dentro para adorar, não tem problema não, vou ficar daqui de fora adorando, mas ninguém vai tirar o desejo do meu coração de adorar, de adorar. Oh, lá, sal é minha. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Acaba o culto, todo mundo volta para casa e Jó vai para a cinza. Glória. Lá na cinza, o diabo fez uma visita para Jó, e nessa visita o diabo se manifesta e disse: ei Jó, você acha que vale a pena mesmo servir a Deus? Moisés deu testemunho de você. Moisés falou para todo mundo que você era como se fosse uma árvore linda, bela, florida, maravilhosa vista e agradável. Mas eu, com a permissão do teu Deus, acabei com a beleza da tua árvore. Ei Jó, escute bem: da sua árvore eu cortei as folhas e arranquei os galhos. Por isso eu te digo que você não vai ser mais o que você era. Olha só, irmãos, folhas é lar, lar é casa, casa é família, família é patrimônio. Quando a gente fala de folhas, nós temos os galhos. Galhos é bens, bens é riqueza, riqueza é propriedade. Era tudo que Jó tinha adquirido com o passar do tempo. O diabo estava dizendo: acabei com as folhas, cortei a árvore, agora ela está na cinza, na miséria, vai morrer na cinza, vai morrer no lixo. Oh glória. Aí o que é que Jó faz? Diante da afronta do diabo, Jó dobra o joelho e chama Satanás para uma conversa, porque tem coisas na minha vida que eu só vou vencer de joelho, tem coisas na sua vida
vida que você só vai vencer de joelho. Jó dobrou o joelho, chamou o diabo para uma conversa e disse: Satanás, Maravaios, você está dizendo que acabou com a beleza da minha árvore. É uma verdade, porque realmente eu estou na cinza. Você cortou as folhas, arrancou os galhos da minha árvore. Moisés falou de um detalhe e você não percebeu. E quem não observa detalhes não consegue ser bem sucedido. Você só não vai ter sucesso no seu plano porque não observou o detalhe que Moisés escreveu. Olha, você cortou folha, arrancou galho, mas se esqueceu que a minha árvore, ela ainda tem raiz. E ele diz: e ao cheiro das águas. Aí o diabo endoidou. Ele disse: que água é essa? Água não tem cheiro, água não tem cor, ela é inodora. Aí Jó disse: eu provei desta água quando o jardineiro me regou com ela. É por isso que a minha árvore cresceu. Quando o jardineiro Adonai descer na terra, ele não precisa me regar novamente, não. Se eu só sentir o cheiro da água que vem na mão dele, a minha árvore, ela vai crescer. Ai, quem pode adorar? Quem pode adorar? Canamando saviala, ela minacia. É lindo que enquanto Jó está dando a resposta para Satanás, o Senhor Deus monta nas asas de um querubim e desce. Quando o Criador desce no jardim chamado terra, ele encontrou a árvore que ele plantou. A árvore Jó, na cinza, na miséria. Aí o Senhor olhou e disse assim: ei Jó, aleluia. Aí Jó